as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. Objetivos da aula: realizar análise interpretativa de um artigo de divulgação científica, compreender a importância da seleção dos léxicos e os seus efeitos de sentido na elaboração do artigo de divulgação científica. Reconhecer, então, o gênero artigo de divulgação científica como um facilitador do acesso ao conhecimento. Professora, vou aproveitar o ensejo que você leu sobre esse último objetivo e eu estava vendo nos comentários da aula anterior uma aluna perguntando o que seria mesmo esse negócio de difundir o conhecimento que o artigo científico faz. Então, é facilitar o acesso das pessoas, né? O difundir seria, vamos colocar num significado simples, espalhar. Isso. Né? Pode ser disseminar, mas seria mais complicado também. Espalhar o conhecimento. Então, para que o conhecimento chegue a todas as pessoas de todas as camadas sociais, com diferentes níveis de conhecimento, né? Porque é o que a gente estava falando, a pessoa estuda muito, ela gosta muito daquele assunto, mas não vai ficar só para ela quer que todos conheçam. Dividir. Só que ela vai, pesquisa todos os teóricos, as teorias, os livros sobre aquilo, e resume tudo ou coloca tudo numa tese e aí ela coloca pra gente conhecer. Muito legal o artigo de divulgação científica, Isso. Né, professora? E no nosso tema de aula está bem claro isso, né? Que é a popularização, então, da ciência, né? Como se faz para que a ciência chegue a todas as camadas sociais de uma forma que as pessoas consigam compreender, isso, né? Que as pessoas entendam. É muito importante isso, não é, professora? A gente precisa... Aliás, que o primeiro princípio da comunicação é você ser cooperativo, né? Então, enquanto um autor, né, um escritor de artigo de divulgação científica, é isso que se vai pretender. Isso mesmo. Né? Vamos lá. Nós estamos, então, estudando o artigo de divulgação científica. O título é USP lidera força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. E na aula de hoje, então, nós concluiremos o estudo da parte do texto verbal só, vamos dizer assim, né? Da parte do texto verbal. Iremos relembrar as características desse gênero, bem como o assunto que está sendo abordado por ele. Ok? Então, continuando. Nós vamos agora abrir o chat para vocês, né? Para fazer esse levantamento prévio. Então, as questões são: o que é um artigo de divulgação científica? Então, vocês respondam, coloquem número 1 e coloquem uma resposta que seja, o que a gente vai falar também, né? Uma palavra-chave, né? De divulgação científica, que dê para a gente entender que você está raciocinando certo. Isso. Qual a finalidade do artigo de divulgação científica? A questão 3, que assuntos ele pode abordar? E na questão 4, qual é o público-alvo disso tudo? Isso mesmo. Certo? 2 minutinhos para eles? 2 minutinhos, acho que vocês conseguem. Gente, coloquem pelo número lá para que eu possa identificar as respostas. Até mais.
Vamos lá? Mônica, Bora. o que eles estão respondendo? Olha, eu estava olhando no chat e já teve alguns alunos aqui que falaram disseminar. Eles já captaram Olha, esse que verbo legal. novo. Adoro quando vocês aprendem palavras novas. E a Ana respondeu pra gente que o artigo de divulgação científica é o texto que divulga informações através de pesquisas, estudos e etc. Nossa, muito bem. Eles já estão bem... Já estão... Bom, terceira aula sobre isso, hein? Sim. Ó, estão aprendendo, hein? Sim. Estão aprendendo Muito de bom. verdade. E finalidade? A finalidade é divulgar a ciência. Eles falaram que é divulgar a ciência. A Karina falou, a Brenda disse passar conhecimento e informação. Eles já estão bem cientes disso. Sim, vamos lá nas respostas. O próximo slide. Opa! Que tem as duas respostas. Vamos lá. Aqui. Isso, o que é, então? Artigo de divulgação científica é um texto produzido a partir de pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigação sobre determinado assunto, Sim. né? Ele vai trazer tudo isso, né? Uhum. E a finalidade, sua Eu já finalidade é a de levar, difundir conhecimento científico. Então, eles estão bem, Eles hein? estão bem. Ainda faltam mais duas perguntas. Mais duas perguntas. Que assuntos ele pode abordar e qual é o seu público-alvo? Olha, a Luna, nome bem bonito. A Luna disse cultura no geral. O Matheus disse todos os assuntos. Todos os assuntos, cultura no geral. Sim, isso mesmo. um Matheus disse que todos, e o outro Matheus, que é sem H, ele falou diversos assuntos, diversos. E o público-alvo? O público-alvo todos também. Todo mundo pode Sim. acessar, não é? A gente só coloca um destaque assim, se a revista ela é mais específica, né? Isso. Ela está num segmento específico para outros estudiosos, então certamente a gente tem um público específico. Isso. Mas do que nós estamos falando, que seria a popularização da ciência, então é para todo mundo, né? Aquele que estiver interessado em conhecer mais, né? Ô, professora Andréia, posso aproveitar e falar aqui para Pode, eles? pode. Vamos linkar sempre a aula anterior com essa? Vamos! A professora Andréia falou da tese dela, quando a gente citou a citação direta por recuo, e é óbvio, eu disse que iria olhar e olhei. Olhou O discurso do funk. Olhou. Achei muito legal. Já quero uma segunda parte, porque a senhora, você, André, colocou muitos funks cariocas e o funk paulista, que agora já tem outro tipo de discurso, hein? Então, mas olha só, olha como é interessante, a gente precisa olhar quando foi feito. Isso, né? Então, ela é de 2011. Eu vi. Né? E era muito difícil, até para falar um pouquinho de como a gente vai juntando um monte de coisa. Era muito difícil encontrar materiais sobre hoje já os de São Paulo. Hoje a está gente fácil. encontrava tudo relacionado ao Rio de Janeiro. Então, foi especificamente o funk carioca. Mas, sabendo que Santos é uma cidade bastante representativa para o funk aqui em São Paulo. Também. E aqui, a parte de São Paulo, que eu não sei nem qual seria a região, na verdade. Eu já não sei nem te falar qual seria uma região mais específica, né? Mas não que eu tenha esquecido, mas por conta de como eu tinha que seguir. Então, aí a gente já conclui também que existem públicos específicos, não é todo mundo que vai querer saber sobre o discurso do funk, que foi a tese da professora Andréia. Não é todo mundo, só que eles são curiosos sobre a linguagem, não é mesmo? Sim, e mais uma informação a respeito disso. Ter feito um trabalho sobre isso foi pensando no aluno, até porque a maioria dos meus alunos, eu posso dizer isso, aprecia esse tipo de texto. Do gênero funk, né? Do gênero musical. E eu fui para o gênero discursivo para tentar entender algumas coisas. Não significa que eu goste e nem que eu não goste, porque nessa questão de falar sobre o gênero discursivo, eu precisei me afastar de todo e qualquer preconceito, porque a gente acaba tendo em relação a várias coisas, mas eu analisei aquilo como, até usando uma redundância, como uma analista, sim, certo? Sim, também. Foi nesse sentido. Muito bom, tá? Muito e legal. Existem coisas legais lá, Sim. coisas de contexto histórico, que vocês gostariam de ler, sim. Representa bastante. Oitavo ano. Joga no Google, Andréia
Paulon, Andréia Paulon, discurso funk, vocês vão gostar e ainda vão ter contato com um texto que é esse gênero que a gente está falando, um texto de divulgação científica. E vão analisar tudinho lá. Olha a resposta 3, tem as citações e paráfrases que a gente falou na aula anterior. Então, vamos lá. A questão 3, o assunto, na verdade, né? Então, os artigos de divulgação científica podem abordar os mais variados assuntos, advindo geralmente de experiências, pesquisas, aprofundamentos teóricos, etc. E, por isso, apresentam citações e paráfrases, responsáveis pela interação entre os estudos. E isso está ligado à intertextualidade, né? Porque os textos, então, se conversam. Sim. Né? O texto do autor, né, de quem está produzindo o artigo científico, ele vai conversar com outros textos, né, de outros pesquisadores, certo? Para ter mais credibilidade. Sim. Não é que a gente vem falando, a gente vem construindo na mente de vocês já a importância desse texto. Então, as citações, elas são intertextos, que é quando um texto entra dentro do outro. E aí acontece a tal da intertextualidade. Isso, e elas servem... Quando a gente fala de credibilidade, é que elas servem de argumentação. Isso. Né? Então, o que eu disse, eu vou procurar um teórico que, em base, que vá suportar tudo aquilo que eu estou falando, né? Muito bem, muito bem. E o público-alvo desse gênero textual depende do suporte no qual ele será veiculado, mas abarca desde pesquisadores cientistas até o público em geral. Muito bem. Certo? Nós, então, vamos relembrar qual foi a parte 1, um resuminho da parte 1 e um resuminho da parte 2, tá certo? Eu vou ler a parte 1 e aí você lê a parte 2 e se você quiser complementar, você já complementa que foi a sua parte, claro, certo? Leio. Então, na parte 1, o artigo científico aborda que um grupo de pesquisadores da USP, junto a outros brasileiros e estrangeiros, realizou um estudo que denota como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema, alterando a biodiversidade em diversas regiões do planeta, e utilizaram o morcego como base para a pesquisa. Foi a aula de sexta-feira. Aí na aula de terça, na parte 2, essa parte discorre sobre o processo das análises das redes, das interações morcego-planta, a partir de dados coletados em campos sobre a dieta, história evolutiva, grau de parentesco e a distribuição geográfica das diferentes espécies de morcegos, resultando no mapeamento multicamadas. Esse mapeamento demonstra, assim como numa rede social, as espécies mais populares da rede social ecológica.